Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal Falando sobre Você, eu quero trazer um assunto um pouco diferente. Eu quero falar sobre um sentimento que todos nós temos em algum grau, em alguma medida, sobre alguma coisa, que é o medo. Quem não tem medo na vida, né? Muitas vezes é em função do medo que a gente acaba deixando de seguir a vida em frente. É em função do medo que a gente acaba procurando ajuda profissional para poder entender por que nós temos tal sentimento. Mas ele é um sentimento saudável? É um sentimento problemático? Enfim, vamos saber um pouquinho sobre ele, mas antes disso eu vou me apresentar. Me chamo Nalu Vieira Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. E antes, assina o canal, dá o seu like. Isso é muito importante para que o canal continue crescendo e que o YouTube entenda que o assunto é relevante e mande para muitas pessoas. E vocês me ajudam a dar continuidade a esse trabalho tão bonito que está sendo de passar conhecimento e informação. Bom, mas vamos lá, medo, né? Quem não teve ou quem não tem medos na vida, né? O medo é um sentimento que é natural no ser humano, natural e necessário, porque é aquele sentimento de preservação da vida, aquele sentimento que faz com que eu tenha consciência do que é perigoso ou não, o que eu posso ou não fazer que me torna algo arriscado à minha integridade física. Quando a gente está com medo, quando algo nos remete ao medo, a nível de cérebro, a pituitária, ela aciona, ela produz em excesso, com muita rapidez, o hormônio chamado adrenalina, por exemplo, que é o que faz com que na hora que a gente tem medo de alguma coisa, a primeira coisa que a gente sente é aquele baque e o coração começa a ficar acelerado. É por causa da alta produção de adrenalina. Outras sensações físicas também acompanham o medo, como sudorese excessiva, como, além da taquicardia, como eu já falei, as mãos geladas, né? Tremedeiras, dormência no corpo, porque são reações do organismo e em função de algo que nos remete a essa sensação de perda da nossa integridade física, né? Então, o medo, ele tem essa necessidade, o medo, eu não vou ali naquele penhasco porque eu posso cair, eu não vou ali no meio da estrada porque o carro vai passar por cima de mim, eu não vou mexer num cão que está feroz porque ele vai me morder. Enfim, são situações que faz com que eu me preserve. Então, o medo, ele nos traz isso, essa questão da preservação da nossa integridade física. Mas e quando entra no exagero? Quando entra naqueles medos onde a pessoa fica paralisada? Aqueles medos onde a pessoa não consegue realizar nenhum movimento, que não consegue sair do lugar. Muitas vezes a pessoa não consegue fazer a própria vida, ela se esconde. Aí são os medos que já estão sendo exagerados na vida da pessoa. Esses medos em exagero, esse medo constante, contínuo por tudo e todas as situações, geram muita ansiedade e muito estresse. Óbvio que gerando ansiedade e estresse e esse medo em crescente de forma galopante vão
acabar desenvolvendo e nos trazendo algumas complicações do nosso psiquismo. Como, por exemplo, nós temos o transtorno obsessivo-compulsivo. Esse transtorno, ele fala de um medo extremamente exagerado que a pessoa tem de, por exemplo, se contaminar. Então, o que ela faz? Ela compulsivamente procura atos de limpeza. Então, o medo excessivo está dentro do transtorno obsessivo-compulsivo, conhecido como TOC. Transtorno de pânico, por exemplo, né? É uma ansiedade muito grande que a pessoa tem e carregada de um medo extremado da morte. Ela sente medo de coisas que ela não sabe de onde veio nem para onde vai. E culmina num medo excessivo de morrer, porque a sensação que ela tem no pânico é que ela está morrendo. Temos, por exemplo, o transtorno de personalidade borderline, cujo uma das características é o medo. Mas o medo do quê? Do abandono, medo da rejeição, medo de não ser amado. Nós temos em várias situações, em várias questões emocionais e psíquicas, o medo fazendo parte, mas o medo em excessivo. O medo natural é aquele que nos ajuda a manter a preservação da nossa natureza física, da nossa integridade física. Quando nós chegamos a esses excessos, né, de medos, o que a gente precisa fazer? A gente precisa procurar ajuda profissional. Nós precisamos procurar um psicólogo, nós podemos procurar terapias para complementar esse acompanhamento, terapias integrativas. Nós temos os florais, que ajudam muito, nós temos o reiki, aromaterapia, yoga, meditação. Nós temos várias e várias terapias que ajudam a pessoa a controlar esses medos, a centrar mais em si, fazer a compreensão, o entendimento do porquê desses medos e poder mantê-los sob controle. Mas é importante buscar acompanhamento terapêutico para poder entender sobre isso. Há muitos anos atrás eu sofria de um medo, lá vem o tchau, para quem não conhece, apareceu o rabinho aqui, há muitos anos atrás eu tinha um medo muito grande, por exemplo, de avião. Eu não podia chegar perto de um avião. Às vezes até olhar um avião no céu me causava um desconforto. Mas eu não sabia do porquê que eu tinha tanto medo assim de avião. Até que um dia as minhas filhas disseram que iam morar fora do país. E aquilo me despertou algo em mim que fez com que eu entendesse que eu precisava entender melhor e precisava resolver esse medo desesperador de avião. Porque até então nada tinha. Qualquer viagem que eu precisasse fazer, eu fazia de ônibus, eu fazia de carro, eu não me preocupava com o ter que pegar um avião, mas eu tinha medo. Aí eu fui buscar ajuda de colegas da profissão, fui procurar ajuda de psicólogos, fui fazer a minha terapia com florais, intensifiquei o meu reiki e fui buscando esse entendimento. No momento em que eu tive clareza, entendimento, eu me fortaleci, o medo foi amenizando e eu entendi que eu precisava, o tchau tá assim enroscando aqui nos fios. E eu precisei entender que era necessário encarar esse medo mesmo assim. Eu só conseguiria vencê-lo se eu o encarasse. E foi quando, então, depois de fazer as terapias, depois de me sentir mais fortalecida, depois de
compreender o porquê desses medos, eu então comprei minha passagem para me encontrar com minhas filhas na Itália e peguei o avião. E me aventurei ainda a pegar um avião a longa distância. Não fiz o experimento de pegar um de curta distância, né? E foi uma viagem maravilhosa, me apaixonei por voar e depois eu só queria andar de avião, porque eu achei o máximo aquela experiência. Só que foram anos, foram 50 anos quase, tendo medo de uma situação. E por motivos da vida, nunca parei para resolver. Então a necessidade veio e eu fui buscar a ajuda quanto a isso. Então medos fazem parte da nossa vida. O que é importante é a gente identificar. Esses medos são medos naturais, de preservação da nossa natureza, da nossa integridade física, são medos exagerados que nos impedem de fazer e crescer, fazer coisas novas e crescer, e se são, vamos buscar ajuda profissional. Nós temos várias e várias formas de conseguir lidar com essa situação e resolvê-las. Então, gente, muita coisa para falar sobre medos. Nós temos várias situações aqui que a gente pode compartilhar. Comente aí no nosso vídeo, fale alguma coisa, sentiu medo já de alguma coisa que lhe impediu de fazer algo novo, ainda sente, conseguiu tratar, nos diga aí como. Isso ajuda outras pessoas a entenderem que o medo é normal, é comum e mesmo quando excessivo, também é algo que dá para ser resolvido. Compartilhe o vídeo para que muitas pessoas possam assistir. Olha o tchau aí participando, tchau. Muitas pessoas podem entender que o medo faz parte da nossa vida. Dê o seu joinha, assine o canal e nos ajude a crescer a cada dia. Muito obrigada por até aqui, gente, e até o próximo vídeo.